O IBGE divulgou nesta quinta-feira a pesquisa mensal de emprego referente ao mês de setembro. É uma pesquisa que abarca o mercado de trabalho nas 6 maiores regiões metropolitanas do país. Não é um indicador nacional. Bom, veio um pouquinho acima das expectativas dos analistas. A taxa de desemprego na economia brasileira veio um pouquinho acima, 5,4%. O pessoal estava esperando cerca de 5,2%, 5,3%. E, de toda maneira, confirma um quadro que já vem de algum tempo. Há uma estabilidade relativamente firme no mercado de trabalho brasileiro. A taxa de desemprego em agosto foi de 5,3%, uma subidinha que não quer dizer nada, tinha sido de 5,6% em julho e, mais interessante, em setembro, a taxa de desemprego deste ano é exatamente a mesma, 5,4% da força de trabalho de setembro do ano passado. Há uma explicação clara para isso, algumas explicações claras para isso, que, de certa maneira, explicam o que parece um aparente paradoxo. Como é que o desemprego na economia brasileira, no mercado de trabalho do Brasil, continua tão baixo, em níveis históricos tão baixos, diante de um crescimento muito tímido, modesto, da economia como um todo. Este ano deve crescer 2,5%, cresceu 0,9% no ano passado, 2,7% no ano anterior, depois de uma explosão de 7,5% em 2010. A primeira explicação para isso é que, bem ou mal, muito menos do que antes, a economia continua crescendo. Então, aquele pessoal que foi absorvido no período de crescimento mais acelerado não foi expelido. Há sinais de que a taxa de ocupação começa a andar mais devagar, mas, ainda assim, quem estava lá ficou, as substituições foram mais ou menos naturais e não houve um movimento de redução forte de pessoal ocupado, porque a economia, bem ou mal, continuou avançando, ainda que mais lentamente. A segunda explicação, e nós vamos ver um gráfico aqui que deixa isso bem claro, a segunda explicação é que a população economicamente ativa está crescendo também num ritmo bem baixo. Como a taxa de desemprego é uma relação entre a taxa de ocupação e a taxa de evolução da população ativa, da chamada PEA, se a PEA cresce pouco, abaixo ou no mesmo nível da taxa de ocupação, o desemprego ou se reduz, a taxa de desemprego ou se reduz, ou fica no mesmo nível. Vamos ver como é que isso está se dando. Olhem lá, nós temos em cima, no vermelho, é a taxa de desemprego. Embaixo, no preto, é a evolução, a variação, o ritmo de evolução da população ativa. Nós estamos falando do ano passado para cá, agosto, setembro para cá. Vejam como é que as curvas são parecidas e vejam como elas são estáveis a partir do final de 2012. Há uma caída, depois uma subidinha e fica tudo mais ou menos rolando ali, que é o que se espera que vá ocorrer pelos próximos meses, não só uma grande situação inesperada fará este quadro mudar. O que se mostra é o seguinte: a taxa de desemprego, assim como a população ativa, estão estáveis, evoluindo numa linha de estabilidade. A tendência, se a economia continuar crescendo um pouco, é que o desemprego aumente. Pode ser que aumente um pouco
no ano que vem, em relação a esse 5,3, 5,4, mas a média, até onde a vista alcança, vai dar 5,5, 5,6, 5,7 talvez, nos períodos em que a ocupação for crescer num ritmo menor ainda do que já vem crescendo. Ou seja, a economia cresce pouco, mas o mercado de trabalho é resistente e está numa fase de instabilidade.